reumática. É na febre reumática. Tá? Primeiro é mitral e depois tricúspide, depois aórtica. O direito não é o lugar mais comum, né? Coração está na hora de ser substituído, coitado, né? Tem muita gordura externa. Isso aqui não precisa descrever na prova, né? Quer dizer, tem um excesso de gordura no pericárdio. O que ele chama a atenção são essas coronárias muito armadas. E você, na palpação, vê nitidamente que a consistência é aumentada. Consistência aumentada, elas raramente são assim tão visíveis. Porque elas colabam quando é normal, fininha. Ela chama a atenção aqui. Você palpa, ela é dura. Então tem uma coronariopatia, uma coronariopatia. Quando você olha nessa aorta, cheia de placas, você percebe que provavelmente essa lesão da coronária deve ser arteriosclerótica também, como na aorta. A gente pode fechar tudo junto aqui. Mas isso não posso falar que é aneurisma? Porque, assim, pra mim foi um pouco dilatado. Então, um pouco, tudo as bem. As duas, na verdade, tanto a aorta quanto a pulmonar. Pra mim tá... Mas a pulmonar não sofre o impacto de... A pulmonar ela só se dilata quando tem o corpo pulmonar. Então, mas aí não tem. Eu não preciso falar que é de aneurisma de aorta, eu falo só... Não, eu acho que você não tem calibre suficiente para afirmar. A gente afirma quando é nítido. Aqui tem uma discreta dilatação? Tem. Mas eu também acho que não tem arteriosclerose que justifique um dano da parede para dar um aneurisma. São placas pequenas, né? Mas eu concordo, eu acho que a dilatação é um pouco... Então, qual é o diagnóstico desse? Uma arteriosclerose aórtica e coronariana. Mais nada. E esse excesso de gordura no pericárdio. Já está até um pouco diminuída, não está? Deve ser do quê? Isquemia crônica. Essa aorta, essa coronária dura, firme, tortuosa, arteriosclerose. Acho que é tudo igual aqui, né? Mas já foi. Corpo pulmonar outra vez não. Esse... Não, primeiro, externamente, o que você acha que tem aqui? Uma cardiomegalia, não tem dúvida nenhuma. Que tipo de cardiomegalia pode ser? Dilatada ou hipertrófica. Como é que a gente diferencia um do outro? Consistência firme e esse é flácido, né? Esse aqui é extremamente duro. Então, hipertrofia de ventrículo esquerdo. Esse dilatação global. E afilamento de ponta, que indica então Chagas. O que mais tem? Tem as coronárias têm tortuosas também, tem placas de ateroma na aorta, placas aqui no interior e coronárias também extremamente armadas, duras, firmes. Então, certo depósito de gordura. Isso aqui é normal, acho que não precisa, não. Acho que tem um depósito de gordura aqui dentro do limite normal. Esse eu acho que está acima, né? Esse também está. Então, cardiomegalia dilatada, de origem chagásica, associada à arteriosclerose aórtica e coronariana. Professor, o diagnóstico coloca Isso aí que eu falei. De chagásica, pode colocar? Pode. Esse eu acho que dá para dizer. Cardiomegalia dilatada, ou de origem chagásica, ou cardiopatia chagásica, né? Esse, voltando para esse, qual é o diagnóstico desse então? Hipertrófica. E tem também o quê? Tem arteriosclerose de aorta e coronariana não evidente, né? Acho que tem um pouquinho isso aqui. Professor, um coração como esse consegue acompanhar a relação hipertrofia e perfusão? Sim. Por que eu acho que eu posso afirmar isso? Pela coloração dele? Não. O que isso aqui está mantendo a hemodinâmica? É isso? Perfusão? Tudo? Sim. Não. Ele desenvolveu circulação contrária. Quando o miocárdio se torna insuficiente, o que acontece com ele?
A insuficiência cardíaca, que é o passo posterior a esse, é uma cardiomegalia dilatada junto, que não tem aqui. Então eu acho que ele estava segurando. Agora, se teve uma arritmia, um infarto e morreu, não sei porque ele não está aberto. Bom, a arritmia não ia ver de qualquer maneira, mas o infarto não está aqui visível, Porque com essas coronárias aqui alteradas, o fluxo aqui do miocárdio não devia ser muito preservado, E às vezes a gente não acha nada na necrópsia, só isso. A gente dá como morte súbita cardíaca e ela pode ser arritmogênica. Ele fez uma arritmia e morreu, Ou às vezes não acho também. Ou quando eu vejo muita arteriosclerose, eu vou com uma cardiopatia isquêmica crônica, e que isso justifica a perda de fibra miocárdica, justifica uma arritmia, justifica uma série de coisas. Coronárias sempre muito salientes, muito evidentes. Óbvio, ninguém vai ter um coração normal, Então, claro que a maioria aqui está uma alteração importante. A aorta também, poucas placas. E é um fenômeno muito estranho, que às vezes você tem muita alteração da aorta, pouco coronário e vice-versa. Essas deposições que predominam em algumas áreas, a gente nunca vai conseguir explicar, pelo menos por enquanto. Às vezes eu vejo o indivíduo com uma aorta normal, coronário normal e artéria cerebral praticamente entupida de placa. Porque esse não é setoriamento, esse direcionamento maior de formação de placas, a gente estava até tentando estudar o macrófago da aorta, da coronária e do cérebro, ver se eles têm comportamentos diferentes. Se um tem mais dificuldade para fagocitar a gordura do que o outro, tentar estudar alguma, ou se um nessa localização me libera mais citocinas e moléculas de adesão, facilitando o processo inflamatório, e outros lugares menos. Essas coisas eu acho que a gente deveria estudar melhor. Bom, então coração também aterosclerótico. Aqui me parece ter uma área de pericardite crônica, uma área branca do pericárdio, opaca. Me parece um processo inflamatório já cicatrizado, meio depressivo aqui, Eu não chamaria de infarto, porque se vocês perceberem, isso aqui é o ventrículo esquerdo, aqui é o direito, No direito, infarto, dá para publicar, de tão raro que é. Coração relativamente pequeno. O que chama a atenção? Placas bem visíveis na aorta. Acho que ninguém vai ver, só o tablet. Só o celular, Se ele aprender, tá bom, E as placas aqui dentro da aorta. E essas coronárias, é uma das coronárias mais tortuosas que eu já vi. Isso é uma arame. Extremamente tortuosa, firme, indicando então um processo aterosclerótico, aórtico e coronariano. Um coração normal ou um pouco diminuído. Aqui seria diminuído dependendo da estatura, do peso do indivíduo, Em torno de 70 quilos, indivíduo adulto, a mulher tem um coração de 250 a 300 gramas e o homem de 300 a 350. Então, acho que está dentro do limite esperado, Esse também já é manjado por todos vocês. É um coração cortado transversalmente. O que chama a atenção? Hipertrofia de ventrículo esquerdo. O que mais? Uma pequena área castanhada ali. Tem uma área aqui e pode ser uma área de infarto. Essa área é mais escura. Quando ela é mais branca, é um infarto cicatrizado. Quando é mais escuro, é um infarto recente, agudo. Acho que deve ter um infarto aí. Na outra metade desse coração, o infarto já estava cicatrizado. Eu acho que aqui ou é um fenômeno agudizado ou é o mesmo com áreas já cicatrizadas e outros ainda não. De qualquer maneira, pela coloração acastanhada, acho que dá para dizer que é um infarto recente. Se fosse crônico, como estaria a espessura do coração?
No infarto já cicatrizado, a espessura normalmente diminui, porque a cicatriz é retrátil, né? Ok. Arteriosclerose, acho que todos têm, né? Esse tem gordura, não? Só um pouquinho. Nossa Senhora. É muita deposição, devia ser um indivíduo obeso. Esse eu me arriscaria a dizer que tem um aneurisma aqui. Um pouco maior que o outro, né? O que mais? Placas de ateroma dentro da aorta, coronárias tortuosas, firmes, que era esperado que tivesse arteriosclerose, né? Indivíduo com muita gordura. E esse aneurisma de crosta de aorta, né? Ou aorta ascendente. Crosta seria quando ela faz a curva. Quem não viu as placas, olha aqui nesse corte recente, num dos ramos da aorta, carótida, deve ser. Tem umas placas amareladas na parede, né? Então, a arteriosclerose aórtica e coronariana no indivíduo com excesso de deposição de gordura e presença de aneurisma aórtico, aorta ascendente. Este, também seccionado transversalmente, tem só um segmento, o resto do coração está faltando, mas de qualquer maneira a gente vê que é uma cardiomegalia, sem dúvida, né? E essa cardiomegalia, abrindo o ventrículo esquerdo, dá para dizer que é uma cardiomegalia dilatada, né? Porque na hipertrofia a gente sabe que a luz diminui, não fica desse tamanho. Cardiomegalia dilatada. O que mais chama atenção? Essas áreas escuras. Veja, trombo mural. Mural. Quando o trombo nos vasos pequenos, ele é oclusivo, semi-oclusivo. Aqui não tem como ocluir um trombo, ele fica grudado na parede. É o trombo mural, né? Quando que isso ocorre? Por que é comum no indivíduo com cardiomegalia dilatada? Isquemia. Porque o fluxo é menor. A isquemia já foi aqui. Já foi um problema. Professor, esse é comum na hipertensão pulmonar? Não, aqui do lado esquerdo. Se fosse no direito? Seria igual. Mesma coisa. Lá a hipertrofia, depois dilata quando se torna insuficiente. Na dilatação, o fluxo sanguíneo diminui. Facilita a trombose. Tríade de Virchow, né? Lá direita é uma coisa. Só que se tivesse do outro lado, chamaria insuficiência cardíaca direita. Aqui é insuficiência cardíaca congestiva. Congestiva porque pega todo o organismo. Lá é só um território pequeno. Professor, mas quando tem hipertensão pulmonar, o ventrículo direito ele não dilata primeiro, depois hipertrofia? Sim. E depois? O acomodamento inicial com dilatação, depois com exercício, hipertrofia. E depois da hipertrofia? Dilata por insuficiência. Ele dilata, hipertrofia e dilata de novo? A dilatação inicial ela é muito abrupta para conter o sangue. Isso a gente nunca vê. Acho que foi uma boa pergunta. Quando é que a gente viria uma dilatação abrupta por um problema desse? No pulmão, por exemplo. O corpo pulmonar, acho que a gente não deu ênfase nisso. O corpo pulmonar pode ser agudo e crônico. No agudo você tem uma dilatação inicial. Porque é agudo. O indivíduo tem um trombo dentro da artéria pulmonar. O fluxo como é que está? Extremamente prejudicado. Esse ventrículo dilata. Se o indivíduo tem um enfisema, ele está curtindo o enfisema dele há muitos anos. E esse ventrículo está se adaptando lentamente. Isso é um corpo pulmonar crônico. Então isso é verdadeiro nos agudos. Trombose é uma delas. E aí vai dar hipertrofia depois? Não sei se ele sobreviver, porque na trombose é muito grave. Ou ele morre, ou ele pode evoluir depois para um corpo pulmonar crônico. O que seria um corpo pulmonar descompensado? Veja, ele me pergunta se esse coração grandão aqui estava descompensado. Não. Como é que seria um corpo pulmonar descompensado? Ou seja, já o início é uma insuficiência cardíaca direita.
Dilatação, A dilatação, sempre, gente. Ele vai hipertrofiando com um serviço, com um trabalho maior que ele está tendo. Até quando ele suporta isso? Quando? Que nível de pressão ele vai tolerar? Ele vai chegar e vai fazer o exercício. Quando você abre e está hipertrófico, você pode dizer que ele é um corpo pulmonar compensado. Ele ainda está mantendo a força. Dilatou, é um corpo pulmonar descompensado. Como é que você vê isso clinicamente? Ajuda muito. O que mais? Clinicamente, olhando para o doente, ou palpando ele. Lado direito, não é retorno venoso? Como é que está o fígado? Aumentado, é hepatomegalia. O retorno do membro inferior está normal? Não, porque ele está batendo devagar. Edema. E a jugular? Está Jugular. Insuficiência cardíaca direita, clássica. assim, né? Todo mundo junto. É mais fácil? Mas é assim que aprende. Eu acho que em poucos elementos e participando. Né? Muito bem, então, esse aqui é um indivíduo que tem uma insuficiência cardíaca sem dúvida nenhuma, porque é uma cardiomegalia dilatada. Eu não sei se isso aqui é chagásico, se é pós-hipertensão, não sei lhe dizer, porque não tem nem a ponta aqui. Mas, de qualquer maneira, é um coração insuficiente. Vocês não vão chamar isso, porque isso é um nome clínico, hemodinâmico. Como é que você vai chamar na macro? Cardiomegalia dilatada. É isso que você está vendo. A insuficiência você não está vendo. Não está vendo edema, não está vendo nada. Né? Mas isso é para vocês entenderem o que deve estar acontecendo com o doente. Professor, o diagnóstico desse é só cardiomegalia dilatada? E trombose mural. De ventrículo esquerdo. Dá nome certinho, né? Tudo bem com o coração? Sem problema, né? Pulmão? Próstata, isso aqui é muito fácil, né? Não. A gente teve meia aula. É hiperplasia nodular Meia? Eu achei que ia dar a aula inteira. prostática e só tem Valeu por meia. Ele é muito... Foi errado, né? Foi mais bonitinho, né? O pulmão, ele não tem grandes mistérios também, né? Veja, o pulmão, olhando para a pleura inicialmente, eu vejo que a pleura ela pode ser lisa e brilhante. Às vezes tem uns fiapinhos aqui, que isso aqui é de tira e põe de lá de dentro. Isso aqui é lisa e brilhante. Por quê? Eu não posso nem achar que tem alguma coisa errada aqui, que está crepitando, está normal. Então, agora... Creptou demais, é um pouquinho de água no seu olho. Aqui, o que chama atenção nessa pleura? Tá enrugada. Nossa, tá horrível. Tá enrugada, tá com coloração diferente. Tá enrugada. Opaca, esbranquiçada e lisa. Lisa? Lisa. Professor, lisa. Isso aqui não. Aquilo ali é liso, ó. Esse enrugada, professor. Enrugada, ok. Ó, eu vou pôr isso daí não dá pra pôr sem Esse condição. é Eu acho que não tem a mesma opacidade deste. Né? E esse? Isso é muito granular, muito opaco. Vocês vão achar que é igual, né? Não. Bom, de qualquer maneira, as pleuras estão alteradas. Esse é um fenômeno agudo, esse é um fenômeno crônico. Agudo, aspecto granular, pão com manteiga. Isso aqui indica exudado inflamatório. Às vezes eu tenho esse exudado, está tudo torto aqui. Um exudado, às vezes, pequeno e localizado. Aqui embaixo. Opaco e granular, localizado. Aqui difuso. Ah, desculpa. Aqui, ó. Professor, levanta. Já vou mostrar. Olha aqui, ó. Aqui, na base, ó.
A impressão que dá que teve um derrame e que houve esses depósitos, né? Tiveram esses depósitos aqui embaixo do material, uma pleurite aguda, crônica. Você é muito feio. Por que esse é crônico, senhor? Vamos lá. Porque é esmiuçada, porque é opaca e não tem aspecto granular como este. Todo aspecto granular que vocês viram no pericárdio é igual aqui. É serosite do mesmo jeito. Aqui não é granular. Mas aí o diagnóstico seria crônico? Aqui não é granular. Aí então é crônico. É crônico. Esses dois são crônicos, aqueles dois são agudos. Agora, veja, olha, eu vou dar uma... Tá, e o diagnóstico é... Peraí. Então, vamos lá. Veja, o processo inflamatório agudo pleural, ele está acompanhado de alguns fenômenos, né? E o crônico também. Você não pode ter uma pneumonia com pleurite crônica. Não que não possa, mas não é o habitual, né? Concorda? Então, se isso aqui eu tenho uma consistência aumentada, duro, condensado em toda a sua extensão, e tem um aspecto granular na base, o que deve ser isso? Pneumonia lombar com áreas de pleurite aguda. E ao corte aqui, ele é acastanhado, significa hepatização vermelha. Pronto, encerrou essa peça. Então, o diagnóstico é tudo isso. Pneumonia lombar, Pneumonia lombar, Hepatização vermelha com pleurite aguda na base. hepatização vermelha. E esse daqui é o quê? Então, vamos lá agora, peraí. Com calma. Esse daqui, o que chama a atenção? Que o lobo superior está normal e o outro totalmente compactado, condensado, expandido, firme, com ausência total de crepitação. Tem pleurite? Não, aparentemente não. Esse não deve ter tido derrame pleural clinicamente. Aquele sim. Bom, na abertura, quem que a gente vê? Um parênquima pulmonar condensado, acastanhado, com áreas acinzentadas aqui na base. Alguém confundiu isso com infarto porque era meio triangular. Não tem infarto branco no pulmão, é vermelho, é castanho. Tá? Então isso aqui é uma pneumonia lobar clássica, típica. Essa é a mais comum de todas. Hepatização vermelha com início de hepatização cinzenta. Cinzenta, que é a segunda fase. Ok? Tem sinais de pleurite aguda? Não tem. Professor, a pleurite crônica, quais... Já vou chegar lá, peraí. Só mais um minutinho. Agora, peraí, deixa eu terminar as agudas, peraí. Esse aqui é um pulmão que mostra áreas de condensação, áreas crepitantes, intercaladas. Broncopneumonia, perdeu a graça. Tem sinais de pleurite? Não tem. Então está ótimo. Agora, eu ainda insistiria neste. A pleurite aqui é muito intensa, não é? Áreas esverdeadas, com áreas amareladas, indica... Professor, quando vocês forem montar a prova, deixa o pulmão aparecendo. Ele está todo torto. Então. Só pra gente... Vocês que já brincaram de Lego, ajuda aqui. É assim. Isso, deixa assim. O Lego tem as suas funções, né? Melhorou, né? Esse aqui parece pus externamente. Se parece pus, como é que chama? Empiema. Mas ele também tem uma consistência firme, dura, em toda a extensão. Qual é o diagnóstico? Pneumonia. Então nós já vimos uma pneumonia com pleurite aguda e uma pneumonia com empiema. Empiema é a mesma coisa que pleurite aguda? É. Mas qual é a diferença? Esse é pus, na outra não. E por que tem essa diferença? Lá é só o exudado sem a bactéria. E aqui com a bactéria. A bactéria ultrapassou a pleura. E por isso que forma o pus. Geralmente essas bactérias de infecção, elas são piogênicas. Onde elas vão, formam pus.
atrai neutrófilo no local. Então, se tem pus aqui fora, que a bactéria passou a pleura. Qual é a definição de empiema? Isso, pus numa cavidade pré-existente. Pré-existente. E uma cavidade dentro do pulmão, como é que chama? Abscesso. Uma coisa, né? Aliás, eu não peguei o abscesso. Aqui não é? Não. Essa todo mundo conhece, né? Hemorragia pulmonar. Né? Já viram isso desde o início. Com hiperfertilidade de polpa. Não. Isso foi gravado em 50 vídeos, tá bom? Não, apareceu. Daremos conta. Fala e erra, porque você pode errar agora. Isso aí, sem problema. Ah, tá aqui, ó. A vantagem é que o formal consegue. A água não. Qual é o diagnóstico desse? Deixa eu ver. Tem umas cavernas. Caverna porque é no ápice? Não. Não, então não é Mas caverna. eu tô vendo um buraco, você não viu? Uma escavação. Sim. Essa escavação tem fibrose ao redor? Não. Então não é caverna. Isso É um abscesso. Entendeu? Consistência firme. Firme. Pode ser o quê? Pneumonia no indivíduo com formação de abscesso. Quem chegou primeiro? Pneumonia, óbvio, né? Ela que é absceda. É pneumonia que evolui mal. Esse irmão desse. E dá para explicar com isso. Professor, vai falar ainda dele? Vou. Esse aqui? Estou indo na sequência. Esse daqui é um pulmão que mostra uma pleura branca, opaca, mas lisa. Pleurite, embaixo. Pleurite crônica. Concorda aqui? Lisa, branca, opaca. O que chama a atenção nesse ápice? Por que parece uma caverna? Primeiro que é ápice. E tem fibrose ao redor. Você palpa, é duro, firme. Justifica a pleurite crônica? Justifica, porque é uma doença crônica. Isso vai inflamando, inflamando e vai alterando a pleura. Tá? Tuberculose cavitária de ápice. Economia, hein? Tem até em linfonodo aqui. Olha um linfonodo do hilo com cásium dentro. Cadê o... Eu acho que vai ser obrigação sua colocar isso hoje. Quando chega. Peraí. O que ele falou? Obrigação dele como Chega em casa e não vai nem no banheiro. Então aqui tem uma tuberculose cavitária de ápice com envolvimento linfonodal no hilo. Tuberculose, tá bom. É lógico, tá certo. Diagnóstico. tuberculose cavitária é pontinho extra. É 0,30 daí. E esses dois aqui? Pleurite crônica, no pulmão contraído, que não se individualiza mais lobo direito, ou lobo inferior, lobo superior. Eles tem uma fusão aqui das cisuras. Ele chama a atenção de ter uma crepitação muito grande aqui na base. Pode ser enfisema. Isso é uma área enfisematosa. E aqui uma consistência muito dura no ápice, que a gente vê que tem uma cavidade aqui. Tuberculose de ápice. Quem não viu aquela, acho que pode ver essa. Escavação no ápice.
Tuberculose mais enfisema mais pleurite crônica. Isso aí. Não, mas as duas. DPOC. DPOC. Resumo. Vou pôr DPOC não. Pode pôr Só DPOC. É, se eu né? colocar o resto, Ah, você tá coloca. bom, mas é nota parcial, né? O que é isso? Ué? Enfisema, pleurite crônica, Isso aqui é uma tuberculose cavitária de ápice associado a enfisema. a pleurite crônica. Né? Pleurite crônica, e isso então pode resultar num DPOC. Né? Deve ser uma DPOC. Os dois, né? Sim, é mais ou menos. Pronto? Fácil o pulmão, né? Isso aí, Falta um. Falta um. Podia cair esse. É, o carcinoma Por que é um adenocarcinoma? fica na periferia. Por que é maligno? Porque tem outras cores, tá invadida a pleura. Coloração diferente do parênquima normal e tem invasão de pleura. Por que é primário? Porque é no abdômen. Tranquilo, né? Único. Então você pode dizer que é primário. Então é adeno. Adenocarcinoma porque ele é periférico. Os carcinomas espinos são de hilo, pilares, de bronquiofundo. Adenocarcinoma. Agora tem que dar os nomes certos, né? A gente está falando para quê? Adenocarcinoma pulmonar. É só, aí na descrição você coloca mais. Se você diz que é pulmonar, você vai dizer que é primário, né? Não tem nada de pedido. Teve uma ocasião lá na Luzida que a gente fez umas provas práticas, mas com questões. Então, por exemplo, nesse seguinte colocava, explique por que a lesão não é benigna. Tem coloração de direito e Porque é invasão de maligna. Vocês acham que não tem essas respostas? Mas vai ter que considerar. Mas não, Vai dar certo. não, tá errado. Não, aí a gente começou a ficar mais esperto. Não, explique a diferença entre essa neoplasia maligna e a benigna. Aí que você dá mais detalhe que a pessoa tem que explicar mesmo, né? Ou exclua dessa peça um tumor metastático. Mas então como sua prova valendo? Então, É um tumor primário. não tem escapatória? A gente é muito mais Então, por isso que eu desisti. Dá só uma perguntinha. Que órgão é esse? Ninguém sabia, mas agora sabe. Já foi chamado muito de testículos, né? Tem? Próximo. Lobo direito, lobo esquerdo, uretra prostática. O que chama a atenção nessas próstatas? Estas. Estas. Ah, não. Esta não. Os microcistos. Nodulações difusas, algumas com característica sólida, outras com presença de microcistos, né? Não alterando significativamente a anatomia do órgão. Ele continua dentro dos seus limites normais. Esse nem tanto, né? Hã? Tem que especificar logo a nodulação? Acho que não dá. Só dá no maligno. Porque no maligno você percebe que a próstata está para trás, que a melhor, a vesícula seminal, ela é posterior, então esse aqui é o lobo direito. Tá? Essa é a posição anatômica. Então dá para dizer que é o direito. O que chama a atenção nesta? Má assimetria dos lobos. No lobo maior direito você tem o quê? Uma massa esbranquiçada, de limites imprecisos, com sinais de invasão aqui da cápsula. Tá? Tumor maligno. Como é que chama o tumor maligno de próstata? Adenocarcinoma. E os outros são todos hiperplasia. E do outro lado é hiperplasia nodular. Hiperplasia nodular prostática.
Os dois diagnósticos. Né? Professor, um pode evoluir para o outro ou não? Normalmente não. É que a hiperplasia nodular é muito comum. Então vai ter tumor junto com ela, né? Porque ela é muito frequente. Pessoal, testículo, só consegui separar o testículo normal aqui, porque eu acho que os tumorais estavam nos frascos, né? Então, mas vocês lembram, né? Hã? É dois. Tinha um da criancinha que parecia... Vai, normal. Professor, também é dó. Professor, mas a gente nem sabe. Testículo só tem lá, eu não vou pôr na prova. Então pega. Não, então peraí. Olha quanto coração. Vai, Vini, põe. Não, então depois eu mostro pra gente. Professor, fala com a gente. Hã? Professor, olha quanta peça tem aí, por que que precisa do frasco? Tem um monte de Fala frasco qual aí. que é que eu quero, João. Se forem peças com patologias que eu não consegui mostrar,